Pode chegar, que essa história do Brasil República já começou. Eu sou a professora Glaucela Sobrinho, apresentando Agora é a Vez da Espada, 1889 a 1894. A Proclamação. Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro de 1889. Essa é a data em que os militares aplicaram um golpe sobre o Brasil, sobre a monarquia brasileira. Cai fora Pedrão, agora é a vez da espada. Esse é o movimento que dá início à nossa história política republicana. De fato, a proclamação da República no Brasil acabou sendo orquestrada por um grupo de civis e militares que na época eram adeptos à questão republicana. Mas não se engane, não houve movimentação, tampouco participação popular nesse processo. A população ficou sabendo um tempo, um dia depois. Na verdade, isso tudo acabou virando notícia. Notícia de jornal, e dessa forma é que a população fica sabendo do nosso novo regime político. A partir desse momento, é trabalhada a perspectiva de novos símbolos para aproximar a população da República recém-criada, recém-nascida, recém-proclamada, para provar que a República vinha para ficar. Alternavam-se ou alteravam-se, na verdade, alguns dos símbolos antigos. Isso aconteceu com a bandeira e também com o movimento indígena. Havia anteriormente uma associação da monarquia, do império, com a identidade indígena da população brasileira. A partir desse momento, ou seja, a partir da proclamação, um novo símbolo surgiu, a figura de uma mulher, como na imagem à direita da tela. A figura do marechal aparece ao fundo, no cantinho esquerdo da imagem, e é um personagem que representa essa fundação, a República sendo simbolizada pela figura feminina, pela força feminina. Bom, a partir da proclamação da República, alguns modelos políticos tiveram destaque no Brasil. A proclamação, na verdade, não significou o fim das divergências entre esses grupos que estavam estabelecidos entre a elite política brasileira. Ela trouxe à tona essas diferenças que se manifestavam principalmente entre os civis e militares, e também no interior desses grupos, ou seja, não havia um projeto unificado, não era unânime. Vale destacar três grupos principais: os republicanos radicais, os republicanos históricos e os republicanos positivistas. O primeiro grupo lutava para assegurar os direitos civis e os direitos políticos ao povo. Queriam saúde e educação ao cidadão gratuitamente oferecidos pelo Estado. Já os republicanos históricos representavam os interesses dos grandes cafeicultores lá de um tempo atrás. Cafeicultores de Minas Gerais e de São Paulo, principalmente. Queriam eleições para todos os cargos. Já os republicanos positivistas eram apoiados pelo setor militar e acreditavam na instauração de uma ditadura positivista com um executivo forte. Já era um preceito do que viria logo depois. Representados pelo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, esse grupo orquestrava impor o progresso à nação, deslocando as influências locais. Era uma proposta aí de centralização em um governo federal. Constituição de 1891. Para uma nova nação, uma nova Constituição. Veja,
Mesmo com o emaranhado de projetos políticos que faziam parte do cenário brasileiro naquele momento, o governo provisório cuidou de estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela tinha o objetivo de institucionalizar o novo regime e, claro, elaborar o conjunto de leis que o regeriam. Assim, em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana do país. Na imagem, a figura feminina novamente em destaque como grande símbolo surgindo na República. Essa nova Constituição tinha o caráter republicano, presidencialista, com destaque para o federalismo, a divisão de poderes, o Estado sendo laico e passando a coordenar a vida privada da população brasileira, com registro civil e registro de nascimento. As eleições passaram a contar com o voto aberto. Na imagem à direita, é possível encenar um pouco de como todo esse processo figurava para a população. Na charge, a seguinte descrição: o que significa isso? Que não precisamos mais ir à igreja para casar. Ou seja, a partir daquele momento, o Estado controlava também a vida privada da sua população. O voto deixou de ser censitário, ou seja, baseado na renda, e passava a ser garantido a todo cidadão maior de 21 anos que não fosse analfabeto, mendigo, militar e mulher. Na verdade, na prática, mais de 80% da população estava excluída da participação política. Portanto, a primeira Constituição Republicana do Brasil é caracterizada pela sua condição de exclusão social. A partir da Constituição de 1891, foram estabelecidas as eleições presidenciais, a primeira tendo sido uma eleição indireta. Ela foi realizada um dia após a promulgação da primeira Constituição. Essa eleição, na verdade, acabou dando continuidade ao governo provisório que tinha sido liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Na imagem, os dois candidatos à presidência. De um lado, o presidente Deodoro da Fonseca, do outro, nós tínhamos como candidato o senador Prudente de Moraes. Como vices, nós tínhamos, de um lado, do lado de Deodoro, um representante da Marinha, e pelo outro lado, pelo lado do senador Prudente de Moraes, um membro do Exército. No dia 25 de fevereiro de 1891, o colégio eleitoral, formado, nesse caso, pelos senadores e pelos deputados da Assembleia Constituinte, acabou elegendo com 129 votos o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente constitucional da República. A divergência de votos que está estabelecida na imagem à direita significa que, naquele momento, a eleição era individualizada, ou seja, os eleitores votavam primeiro para presidente e separadamente para o cargo de vice-presidente. Por isso, aparece o Floriano com 153 votos, mas nesse caso, concorrendo ao cargo de vice-presidente do Brasil. Agora, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. O governo de Deodoro é dividido em dois períodos, em dois momentos distintos, o governo provisório e o governo constitucional. Durante o governo provisório, ele teve algumas atitudes bastante estratégicas. Nomeou governadores para os estados. Ele também estabeleceu a separação entre igreja e Estado, regulamentou casamento civil, promulgou o novo Código Penal,
aprovou a nova bandeira do Brasil e, claro, outorgou a primeira Constituição. Seu segundo momento no governo é caracterizado a partir da eleição. Todavia, é um período ou um governo caracterizado, marcado, principalmente por ações bastante autoritárias. Ele tratou, por exemplo, de fechar o Congresso Nacional. Ele decretou o estado de sítio no Brasil naquele momento. Sofreu várias contestações políticas, inclusive entre os militares da Marinha e do Exército também. Foi um governo altamente centralizador e teve choques ali constantes com o poder legislativo. Por tudo isso, e sem o apoio político necessário para manter a governabilidade, Deodoro da Fonseca acabou renunciando ao cargo de presidente poucos meses depois de tê-lo assumido. Acredita-se que a política do encilhamento teve um papel fundamental na renúncia de Deodoro da Fonseca, isto porque, buscando incentivar o desenvolvimento econômico por meio da expansão de crédito para as empresas, o governo decidiu favorecer os empréstimos e emitir papel moeda. Isso tudo foi bastante complexo para a economia nacional dentro do Ministério da Fazenda, presidido pelo então Rui Barbosa. Essa emissão desenfreada de papel moeda, na verdade, acabou provocando uma crise inflacionária e uma grande especulação financeira no Brasil. A situação ficou conhecida como encilhamento, em alusão ao encilhamento dos cavalos que acontece, em geral, antes do momento das corridas. Isso tudo declara a primeira grande crise financeira do Brasil. A política emissionista que pretendia desenvolver a indústria e remunerar os novos assalariados, na verdade, acabou por desvalorizar a moeda e provocou uma grande inflação que condicionou o aumento da pobreza de uma parcela da população do Brasil. Na prática, a política de Rui Barbosa pretendia estimular o crescimento econômico do país e isso acabou não funcionando, porque muitas empresas foram abertas em busca de crédito, mas não saíram do papel, eram empresas fantasmas. Ou seja, não geraram impostos, não geraram empregos e contribuíram largamente para o endividamento da economia nacional. Constitucionalmente falando, com a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, após 8 meses de governo, novas eleições deveriam ser convocadas, isto porque o vice só poderia assumir se tivessem passado pelo menos 2 anos do mandato constitucional do presidente eleito. Não foi o que aconteceu, mas um golpe na Constituição brasileira sendo perpetrado pelo então vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Ele foi considerado o consolidador da República e acabou lançando, naquele momento, a chamada base de uma ditadura da salvação nacional. Sua posse foi, sim, muito questionada em razão da manobra realizada junto à Constituição. Floriano estava decidido a permanecer no poder e, para isso, ele teve o apoio do grupo chamado Florianistas e se consagrou o presidente de uma forma politicamente tortuosa. 13 generais do Exército contestaram sua posse e, por meio de um manifesto, exigiram eleições presidenciais. Floriano ignorou essa ação, ignorou esse protesto e ainda mandou prender esses 13 generais. Diferente de seu antecessor, Floriano reabriu o Congresso e isso acabou tornando o seu mandato relativamente
popular, nacionalista. Fez um governo austero e centralizador. Enfrentou grande oposição parlamentar e foi implacável em relação aos oficiais que se manifestavam contra o seu governo. Daí essa alcunha, esse apelido de Marechal de Ferro. O seu governo se caracteriza por uma crise de legitimidade pela forma como o presidente alcançou o poder e também por uma grande marca de autoritarismo nas suas ações. Muitos conflitos se desenharam no Brasil, mas é um governo popular entre o povo. Isto devido às medidas intervencionistas que foram adotadas, como o congelamento de aluguéis, o congelamento e tabelamento dos preços dos alimentos, o estímulo à indústria, a geração de emprego. Ao mesmo tempo, era um governo que conflitava com os poderes. Um governo que promoveu a destituição dos governadores que eram da oposição, que mandou militares considerados rebeldes para o exílio e também fez um forte discurso anti-lusitano. É marca desse governo ter enfrentado a revolta da Armada entre 1893 e 1894 no Rio de Janeiro e também a Revolução Federalista entre 1893 e 1895 no Rio Grande do Sul. Revolta da Armada, 1893. O fato era que os oficiais da Marinha de Guerra, a chamada Armada, se tornaram a principal fonte ali de oposição do governo de Floriano. Então as coisas ficaram muito tensas no Brasil. Em 6 de setembro de 1893, a Armada posicionou seus navios de guerra na Baía de Guanabara, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e Niterói e dispararam tiros contra as duas cidades. Teve como líderes o oficial Custódio de Melo e o almirante Saldanha da Gama. O Rio de Janeiro, tanto quanto Niterói, foram as duas cidades bombardeadas. Os Estados Unidos meio que ofereceram apoio a Floriano e isso fez grande diferença. Já os revoltosos se abrigaram em navios portugueses. Isso acabou promovendo o rompimento diplomático entre as duas nações, Brasil e Portugal. Esse movimento foi duramente reprimido pelo presidente, com apoio dos cafeicultores paulistas. À direita da tela, uma imagem que representa a revolta da Armada em 1893. As revoltas da Armada de 1891, do Deodoro da Fonseca, e a de Floriano em 1893, ocorreram ambas como reação aos governos autoritários estabelecidos pelas espadas dos generais. O primeiro fechou o Congresso, o segundo assumiu a força. Que país é esse? Que país é esse em que a democracia se estabelece a partir da força, a partir do autoritarismo? Por sorte, houve reações, houve movimentos de contestação. Alguns tiveram grande importância na identidade política do Brasil, outros apenas perpetuaram aquilo que estava em curso, como é o caso da Revolução Federalista de 1893 a 1895. Foi um conflito em que havia uma rivalidade política entre as elites do Rio Grande do Sul. Dois grupos se estabeleceram. De um lado, o Partido da Situação, o Partido Republicano Rio-Grandense, que tinha a liderança do Júlio Castilhos e pregavam ali o sistema presidencialista e a autonomia dos estados. Eles foram chamados de chimangos ou pica-paus em razão do uniforme, do fardamento que tinha cores ali vermelha bastante acentuada.
Do outro lado estava o grupo de oposição, o Partido Federalista, sob a liderança de Gaspar Silveira Martins. Nesse caso, eles defendiam o parlamentarismo e a predominância da União Federativa sobre o poder estadual. Eles foram chamados de maragatos. Bem, apoiados pelo Marechal Floriano Peixoto, a vitória coube aos castilistas, ou seja, ao governo que era defendido e defendia os interesses do presidente Marechal Floriano Peixoto. Agora, a Revolução Federalista causou muito sofrimento ao sul do país. Somente no Rio Grande do Sul, que contava com cerca de 900 mil habitantes, morreram entre 10 e 12 mil pessoas. Na imagem à direita, é possível ver uma cena bastante comum durante essa revolução, que era a prática da degola contra os inimigos capturados. Os conflitos não se limitaram ao estado do Rio Grande do Sul, estendendo-se aos estados de Santa Catarina e também do Paraná. A Guerra Civil só teve fim em junho de 1895. Vencia mais uma vez a força e a espada do Marechal de Ferro. E, finalmente, em 1894, foram realizadas novas eleições de acordo com a Constituição. Nesse momento, um novo Brasil ou uma outra característica de república será colocada no poder. Finalmente acabou. Vem aí a República Oligárquica. Cafeicultores, tamo junto. 3, 2, 1.